Deus eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Deus, orando a Ti, Senhor, nesta hora. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, coloca, Deus, as Tuas mãos sobre a nossa vida, meu Pai. Nesse dia de hoje, Senhor, eu estou, meu Deus, orando a Ti, Senhor, meu Pai. Ó Deus, para que Tu venhas operar, meu Deus, para que Tu venhas falar conosco, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, quantas pessoas, ó Deus, que precisam de ouvir, Senhor, a Tua voz. Quantas pessoas, ó Deus, que precisam de uma palavra amiga, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, que precisam, meu Pai, de uma força amiga, meu Deus, para sair, meu Pai, do poço, para sair, meu Deus, do buraco. Ó Deus, quantas pessoas precisam de uma palavra amiga, Senhor, para um consolo, para uma esperança, Senhor, ressuscitar de seu coração. Ó Deus, eu oro a Ti, Senhor, junto com Teus filhos, junto com Teu povo, Senhor, nesta noite. Confirma, Senhor, a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Glória a Deus, capítulo de número 10. É muito conhecido, graças a Deus, né? É muito conhecido, mas eu tenho certeza que é aqui que Deus quer falar conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 10. A missão dos 12. Glória a Deus. A missão dos 12 discípulos, ou apóstolos, né? Glória a Deus. Aqui na Bíblia, está escrito, nessa Bíblia minha, a missão dos 12 apóstolos. Mas em uma outra Bíblia que eu tenho lá, que é mais antiga do que essa, está escrito a missão dos 12 discípulos. Glória a Deus. Apóstolo, irmãos, olha bem para os irmãos verem. Por isso que eu falo, para ficar atualizando a Bíblia, quando eu tenho a que eu falei para vocês, na edição de 69, 70, lá está um tipo de linguajar, né? E agora vem atualizando, a língua portuguesa, mudando certas coisas. Eu não sou a favor, mas só que quem está na frente da editora bíblica não sou eu, né? Diz aqui a missão dos 12 apóstolos. Para começar, o nome já diz apóstolo. Apóstolo é uma coisa depois. Apóstolo, após Cristo. Aqui no capítulo 10 de Mateus, Jesus estava vivo. Então não é apóstolo, era discípulo, estava sendo disciplinados por Jesus. Então vamos ver lá. Glória a Deus. E chamando os seus 12 discípulos, agora aqui já está discípulos. Viu aí? Chamando os seus 12 discípulos, disse-lhes, o que eu disse? Deu-lhes poder sobre os espíritos Irmão, para expulsar e para curarem toda a enfermidade, todo o mal. glória a Deus, todo mal, né? Só tem. Graças a Deus. Senta, irmãos, bate palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, irmãos. Graças a Deus. A missão dos 12 discípulos. Glória a Deus. Qual era a missão dos 12 discípulos? No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Está lá. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Só dos 12 discípulos? Não. De toda a igreja. De toda a igreja. Essa missão é de toda a igreja, não somente dos discípulos, não somente dos obreiros hoje, mas de toda a igreja. Quem que não sabe falar que Jesus ama uma pessoa? Quem que não sabe, glória a Deus, quem que não sabe falar, chamar uma pessoa para vir para a igreja e falar para ela um versículo bíblico? Quem não sabe usar para a pessoa um versículo bíblico no livro de João 14,6?
Quem não sabe falar para a pessoa o versículo da Bíblia no livro de Mateus, aleluia, no capítulo 11, verso 28. Essas são os tipos de mensagens que você tem que falar para o pecador. Glória a Deus. E além dessas, tem outras. Livro de Lucas, capítulo de número 19, verso 10. Quem que não sabe, irmãos? Só estou falando para vocês aqui de livro de Novo Testamento, dos livros que foram escritos pelos os apóstolos, dos evangelhos. Não estou dizendo de Atos, não estou dizendo glória a Deus, de Romanos, não. Estou dizendo dos livros dos evangelhos. Glória a Deus. Só dentro desse livro dos evangelhos você evangeliza quem você quer. Agora, quando Jesus chamou os 12 discípulos, Jesus disse que deu para eles poder, deu para eles autoridades, para eles expulsar os demônios e curar os enfermos. Se você continuar lendo aqui a palavra, você vai ver. Aí Jesus diz aqui, ó, de graça recebeste, de graça também vos deis. Não é isso que diz a palavra? Bem que nessa leitura mesmo. Glória a Deus. Curai, verso 8. Curai os enfermos, limpai os, glória a Deus, leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça vos deis. Glória a Deus. Está vendo? Isso aqui está nos mostrando que Jesus nos deu de graça. Quando Jesus cobrou para te salvar? Quando Jesus te cobrou para te libertar da opressão? Tem muitas irmãs que quando veio para a igreja era endemoniada, hein? Você orava aqui, juntava 8, 10, 12 irmãs para segurar ela. Glória a Deus. Quando eu estava dirigindo a igreja em Trindade, eu pregava direto e orava por libertação. Tinha uma irmã lá que juntava 8 irmãs para segurar ela e dava trabalho. 8 irmãs. Eu estive pregando na cidade de Palestina, de Goiás, uma magricelinha. A Neide ainda está mais gorda do que ela, mas uma magricelinha. Eu tenho um vídeo dela aí em casa. Juntou mais de 12 irmãs para segurar ele e não estava dando conta. Aí uma pessoa dessa aceita Jesus, recebe a transformação de graça, não é? Jesus falou que verso 8, de graça recebeste, de graça vos deis. E ele manda agora você fazer o mesmo. Ele nos deu poder. Ele fala que eis que vos dou poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. De graça vos receber, de graça vos deis. Capítulo 16 de Marcos, verso 17. Glória a Deus. Abre a Bíblia, confere aí. Eu estou sem meu óculos, hoje está até difícil de ficar dando referência bíblica aqui. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 16, 17. Leia para mim aí. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Evangelho de Marcos 16, 17. Voz alta. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão pegarão da serpente, e se beber alguma coisa do xícara não lhes fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos. Está vendo aí? Ele está nos dando este poder. Isso é poder, irmãos. Ele está nos dando este poder de expulsar os demônios, de curar os enfermos. E se acaso alguém com má intenção te der alguma coisa envenenada para você comer ou beber, Jesus está dizendo, não te fará mal algum. Vamos para o verso 28 de Atos Apóstolos. Quer abrir não. Paulo estava navegando em um barco, chegou do outro lado em uma ilha, e lá ele juntou com os outros navegantes do barco, porque o barco quebrou-se ali e teve que todo mundo pular dentro da água e chegar nado do outro lado na terra firme para poder se salvar, quem quisesse se salvar. E então ali era manhã e era frio.
Então eles resolveram ali juntar um monte de pau, de gravetos ali, para acender um fogo, para poder esquentar, por conta do frio que era muito da manhã. Paulo vai tirando um graveto lá do monte de graveto lá, uma serpente pica ele. O que é que acontece? Os outros que ficou olhando tudo, ficou admirado e falou: olha o tanto que esse camarada é maldito. Uma tradução para vocês entenderem: olha o tanto que ele é maldito e pecador. E escapou da morte no mar, mas não escapou da serpente. E eles estavam esperando Paulo cair por terra ali, estribicando tudo e morrer, porque a víbora era venenosa. Mas o que aconteceu? Paulo pegou ela, sacudiu ela, jogou dentro do fogo e nada aconteceu com eles. Eles admiraram tanto que eles começaram a adorar Paulo como Deus. Começaram a dizer que Paulo era Deus. Isso é este poder que Jesus deu aqui. Glória a Deus. Se comerem alguma coisa ou beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Irmãos, você sabe como que adquire o poder de Deus? Orando, jejuando, vigiando e lendo a Bíblia. É assim que você vai adquirir o poder de Deus. Você sabe por que nas igrejas hoje tem que usar de engano para conquistar, atrair o povo? Porque não tem poder de Deus. E quando não tem poder de Deus, como a pessoa quer atrair o povo para a igreja? Porque a intenção deles não é ganhar almas para o reino de Deus. A intenção deles não é evangelizar. A intenção deles não é salvar as almas. A intenção deles é encher o bolso de dinheiro. É uma verdade. Isso está na cara para todo mundo ver. Como a intenção deles é encher o bolso de dinheiro, é comprar apartamento, é comprar fazenda cheia de gado, é comprar avião e etc. Então eles não querem pregar a verdade. Eles não querem se desgastar no jejum, na oração, na vigilância e na leitura da Bíblia, porque isso é desgastoso. Quanto mais você ora, mais o diabo levanta. Quanto mais você jejuma, mais o diabo levanta. Mas quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, vigiando, é claro, mais também Deus vai te usar. Só que você já viu aquele negócio que para tudo tem um preço. Então é assim: se você quer adquirir alguma coisa, um estudante que deseja ter um futuro brilhante na frente, ser um doutor, ser um advogado, ser um juiz ou alguma coisa assim nessa semelhança, ele tem que ir para a faculdade e estudar. Terminou a escola, terminou a escola e vai para a faculdade. E ali ele vai ficar ali no mínimo 4, 5 anos estudando para ele conseguir ser alguém na vida. Agora imagina você ficar 5 anos numa faculdade, pagando uma mensalidade que não é barata, é cara, enfrentando ônibus às vezes, pagando às vezes ali táxis, pagando ali motorista de aplicativos, glória a Deus ali, passando, dormindo tarde, ficando até de manhã cedo estudando, para poder nas provas você conseguir passar e ser aprovado. Você não pode ser reprovado. Por que não pode ser reprovado? Você não pode ser reprovado porque foi 1 ano de luta. E além disso, você pagou ali a mensalidade. Foi caro. Você vai perder. A mensalidade você pagou no ano inteiro, soma tudo, vê quanto que vai dar. Então você tem que esforçar, você tem que suar, você tem que ralar, passar a noite acordado estudando, para no fim das provas na faculdade você passar. 4 anos no mínimo, 5, 7 anos. Estudando na faculdade para conseguir ser alguém. Tem que pagar esse preço, não tem? Na casa de Deus, para me ser usado, eu tenho que pagar um preço. Na casa de Deus, para me receber algo de Deus também, eu tenho que pagar um preço. Muitas vezes os irmãos vêm na igreja, o católico vem na igreja, o espírita vem na igreja, os crentes vêm na igreja, chega aqui, cultua a Deus, pega um culto aqui a Deus, ouve a palavra de Deus. Na hora da oração Jesus cura, Jesus liberta, Jesus revela, Jesus faz uma obra, a pessoa vai embora alegre, feliz, pulando, porque a pessoa que a mais almejada de Deus ela conseguiu, mas não sabe o preço que o pastor pagou para ela receber aquilo. Glória a Deus. Quando eu estava congregando na região de Trindade,
Eu tinha um pastor lá que se chamava Valmir na época. Esse pastor na época, ele pregando para a igreja, ele disse assim: muitas das vezes o pastor está doente, ora para o enfermo é curado. E o pastor está doente. Muitas vezes o pastor está passando luta em casa, dificuldade financeira até, problema na família, está numa grande tribulação, porque o crente tem que passar luta. Crente que não passa luta, ele não é um crente fiel. Igual aquela música de sabor de mel tem para ela. Para mim, na vida cristã, eu passo luta, e olha que eu já enfrentei luta de testa com Satanás. Quando a pessoa diz sabor de mel, quando a pessoa diz a minha vida está uma bênção, tem que ver em que sentido de bênção a pessoa está dizendo, porque um crente fiel, ele tem luta, irmãos. O crente fiel a Deus, ele tem prova. Termina uma, começa outra. Termina uma. Por que tem que terminar uma? Porque ele tem que ter vitória. Passou aquela luta ali, venceu ela, teve vitória. Mas veio, opa, e assim cada dia o crente tem uma luta, porque cada luta que acontece é uma experiência que ele tem com Deus. E cada luta que ele vence é uma vitória que ele tem. E cada luta ele vai se aperfeiçoando até chegar aquele dia. Aleluias. Então quer ser usado? Deus tem um imenso prazer de te usar. Mas tem preço, irmãos. Glória a Deus, tem que pagar preço. Jesus, ele já nos deu. Falta agora nós buscar para ele entregar. É nosso. É seu. O dom de cura é seu. O dom de libertação é seu. O dom de profecia é seu. O dom, meu irmão, de libertação é seu. De milagre, maravilha é seu. Mas você agora tem que pagar. Mas como que é meu e eu tenho que pagar? Glória a Deus, você compra um carro, o carro é seu, né? Mas todo ano você tem que pagar o PVA dele. Todo ano você tem que pagar o licenciamento. Além do PVA, o licenciamento. Senão você não rouba. Se você roubar, a polícia pegar, está preso. E é seu carro. Na obra de Deus também é assim. Você deu, não, Deus te deu. Mas só que você tem que buscar, pagar um preço para ele entregar a ponto de você sair usando na obra dele. Glória a Deus. Então Deus quer usar, mas faltam homens e mulheres de Deus. Ele deu aqui o poder, os dons, a autoridade ao discípulo, e mandou eles ir pregar de casa em casa, curar os enfermos, expulsar os demônios. Glória a Deus. Glória a Deus, repreender os males, levantar os cativos. E por fim ele disse: vocês receberam de graça também vos irão dar. Agora, quantas igrejas tem no nosso tempo de hoje? Irmão, traz aqui R$100, você vai receber nesse tal. Traz R$1.000 aí, irmão. Pega esse voto aqui, faz esse voto aqui. Você vai entregar R$1.000 aqui, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Não, irmão, Deus não quer dinheiro para te abençoar, não. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, você pode dar uma carreta de dinheiro aqui, em troca de uma bênção, da cura do câncer, em troca de qualquer bênção aqui. Se você não tiver fé, o seu dinheiro não resolve nada. Porque, irmãos, as bênçãos de Deus não é comprada por dinheiro. As bênçãos de Deus, primeiramente para o ímpio, tem que ter fé. Segundo, para o crente, tem que ter fé e obediência. Porque tem muitos crentes que pede e não recebe porque não tem obediência. Agora tem outros que recebem e não está na obediência, mas recebe porque Deus está mostrando para ele que ele é Deus, ele tem o de melhor para ele tem algo de melhor para ele. Se ele conservar, coisas melhores tem Deus para ele. Mas muitas vezes a pessoa leva a vida naquela banho-maria ali, nunca conserta, nunca melhora, fica para quando? Para o juízo final. Glória a Deus. Assim acontece dentro das igrejas hoje. Tem muitos crentes, eu estou falando da igreja em geral, tem muitos crentes na igreja em pecado, está normal. Tem muitos pastores em cima do altar em pecado, está normal. Está pregando, está sacudindo a vitória. Às vezes Deus até usa, mas é uma bênção. Muitos irmãos da igreja idolatram. Nossa, mas o pastor fulano é uma bênção, está pregando, está usando, está dirigindo, está pastoreando, e todo mundo está admirando, mas ele está em pecado com Deus, mas está na obra. Deus não revela,
Deus não fala, porque está reservado para o juízo final. Glória a Deus. E ruim do crente é quando, irmãos, a mente dele chega a cauterizar. Quando ele cauteriza a sua mente, pronto. Aí agora só Deus para ter misericórdia. Quando Jesus chamou os discípulos e mandou pregar, é a mesma coisa que ele chama nós hoje aqui e mandar nós pregar. O evangelho de Jesus é arrependimento. Arrependei-vos do vosso pecado, porque é chegado a vós o reino de Deus. João Batista aparece antes de Jesus começar o seu ministério. João Batista aparece no deserto da Judeia pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E eis que o machado, sabe por que isso é machado, né? A mesma função da foice, do facão, mas ambos são ferramentas diferentes, mas todos cortam, o machado, a foice, o facão. Ele diz: eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda aquela árvore que não der frutos será cortada e lançada no fogo. Traduzindo, João Batista estava pregando para um povo, estava pregando a mensagem de arrependimento, dizendo que o povo deveria arrepender-se, e depois de arrepender deveria ainda produzir frutos ao Senhor, porque aquele que não produzir frutos, ele seria cortado e lançado no inferno. Que fruto é esse? Eu trago como dois tipos de fruto: o fruto da obediência e o fruto de pregar o evangelho e ganhar as almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Quem não produzir esse tipo de frutos, João disse que será cortado e lançado no fogo. Glória a Deus. Uma outra vez, Jesus, ele estava ensinando e ele falou assim: olha, existia uma vinha, e essa vinha existia um zelador, e o dono da vinha viajou para longe, mas de ano em ano ele ia lá na vinha para pegar o fruto que os seus ceifeiros, que o seu servo tinha colhido. Ele ia buscar os frutos, mas lá tinha uma árvore que ele foi buscar o fruto dela, mas chegou lá e estava vazia, estava sem fruto nenhum, só as folhas verdinhas. Todo ano ele ia para lá a árvore sem fruto. Ele então falou para o zelador: corta e lança no fogo. A ordem é: não deu frutos, corta e lança no fogo. Mas aquele zelador disse: não, senhor, para aí um pouquinho, eu vou cuidar dela mais esse ano. Eu vou escavar o pé dela, eu vou colocar esterco, eu vou aguar mais ela, eu vou zelar dela, eu vou cuidar dela. Aí acontece que se no ano que vem realmente ela não dá fruto, aí sim a gente corta. Assim é todo crente, falando não só de obreiros, não só do pastor, mas de toda a igreja. Assim é todo crente. Aquele que não produzir frutos vai ser cortado, irmãos, vai ser lançado fora. Glória a Deus. Porque quem não prega, quem não convida, quem não evangeliza, quem não quer ver o seu próximo salvo é covarde. E a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Quando os discípulos receberam aqui essa ordem, a Bíblia diz que eles saíram pregando. No livro de Marcos, a Bíblia diz que eles saíram de dois em dois, entrando nas casas, nos lugares. Jesus disse: olha, na casa que você chegar, ali você pode dormir, ali você come, ali você fica à vontade. No outro dia levanta cedo e vai embora. E se acontecer de vocês chegar numa casa e eles não quiserem nos ouvir, ou numa cidade, e eles não decretam vocês: sai daquela casa, sai daquela cidade, e lá, saindo dela, bate os vossos pés, sacode a vossa roupa, porque o pó daquela cidade que cair sobre a terra será testemunha contra eles no juízo. Quem ouve a mensagem do Evangelho, está passando aí, está ouvindo, está por aí, está ouvindo. Quem ouve a mensagem do Evangelho não dá ouvido. Quem ouve a mensagem do Evangelho não se arrepende. Glória a Deus. No dia do juízo, aleluia, as paredes aqui será testemunha, a terra será testemunha contra eles, que eles ouviram o Evangelho, apenas não deram crédito, apenas não deram ouvido.
Os anjos que a Bíblia diz no livro de, aleluia, Salmos capítulo 34, verso 7, se não me falha a memória, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem para guardar e livrar do mal. Também o anjo do Senhor, glória a Deus, acampa, anda conosco por onde nós andar, anotando tudo o que nós fazemos. Esses mesmos anjos estarão no dia do juízo, ali como testemunha, que nós pregamos, ouviram e não quiseram dar crédito. Mas esse anjo vai estar lá também para aquele irmão, para aquela irmã que ouviu a palavra, que ouviu a mensagem, que passou por alguém enfermo e sabia que estava enfermo, mas não convidou para a igreja, sabia que tinha uma pessoa doente lá na sua casa, não foi visitar, não falou com o pastor, não chamou alguns irmãos da igreja e foi lá visitar. Vai ter também ali aquela pessoa que o seu vizinho do seu lado estava doente, estava morrendo em cima de um leito, desenganado para a medicina, e você não foi lá nunca, nem para visitar, nem para fazer uma oração por ele, nem fazer um convite para ele. Você nunca chegou no seu pastor e falou dele, chamou ele para ir lá. Vai estar lá também, os anjos vão estar testemunhando. Então, irmãos, nós estamos aqui passageiros nessa terra. Eu não sei por que nas igrejas por aí, as igrejas modernas, como eu digo logo, as igrejas mundanas mesmo, não sei por que tanta briga dentro da igreja por quem se veste melhor, quem se calça melhor, quem conversa melhor, quem tem maior conhecimento da palavra, sendo que nós estamos aqui se preparando para quem quiser morar no céu. Nada daqui que nós adquirimos, a casa, o carro, a roupa, nada vamos levar conosco, nada iremos levar conosco. Se eu tenho bom conhecimento, se eu formei em um curso bíblico, seja ele qual for, isso vai me servir aqui, se eu souber usar, para ganhar almas por reino de Deus. Mas se eu não souber usar, ele vai servir para me atrapalhar a obra de Deus. É o que está existindo muito hoje nos ministérios e fora. Está cheio de doutorado, está cheio, meus irmãos aí, de mestre, está cheio de professores, e as almas vão para o inferno, as almas estão morrendo. Cadê os doutores? Cadê os doutorados? Você vai na casa dele, como esses dias eu fui uma esposa na casa de um pastor, chegamos lá, estava ali, bermudão, sem camisa, de frente à televisão. E ainda disse que gostava de assistir o programa que estava passando lá. E as almas, irmãos, eu fui várias vezes na casa dele, porque tem muitos anos que eu conheço ele, eu nunca cheguei lá e achei ele bem trajado e orando a Deus, sempre de frente à televisão, assistindo televisão. Glória a Deus. O que acontece? Que exemplo tem um pastor desse? Vou trazer para o membro. Que exemplo tem um membro assim? Para o ímpio? Se somos a luz do mundo, luz é diferente, irmão. Trevas é preto, é tudo negro. Luz é tudo claro. A diferença das trevas com a luz. Assim o crente que é luz, ele tem que ser diferente do mundo. Não tem como eu como crente andar igual ao mundo e dizer sou luz. Não tem como eu como crente andar igual ao mundo e dizer sou crente, vou morar no céu, sendo que às vezes eu estou andando igual ou até pior. Não tem como, irmãos. Imagine Pedro de calção, sem camisa, pregando para o povo naquele dia, lá no dia de Pentecostes ali. Naquele dia ele ganhou 3.000 almas. Ele sem camisa, de calção, ali com a espada na mão para cortar a cabeça de alguém, o pescoço de alguém, como ele fez quando o soldado foi prender Jesus lá. Quantas almas ele ia ganhar ali? Imagina, Judas, com a salva da igreja, cheio de dinheiro, pregando ali. Se ele estivesse lá, que ele morreu antes, né? Quantas almas Judas ia ganhar ali? Mas se você for ver na missão dos 12, ele estava lá pregando. Ele estava lá pregando, curando enfermo, expulsando demônio. Ele estava lá. Agora eu quero mostrar para você que nem todos que estão dentro da igreja serão salvos. Nem todos que estão pregando o evangelho serão salvos. E Jesus disse, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. A preocupação que você tem que ter é com esses poucos, irmãos.
Quer um exemplo de pouco para você ver? Glória a Deus. A Bíblia revela, glória a Deus, que no tempo de Noé, no mundo daquele tempo, só 8 pessoas foram salvas. Um exemplo de muitos e de pouco. 8 pessoas somente foram salvas, irmãos. Glória a Deus. Isso não dá de se preocupar. Jesus tinha 12 discípulos, mas só 3 era de sua confiança. E ele tinha 12. 3 era de sua confiança. Muito e pouco. Capítulo 7 de Mateus, Jesus disse: olha, a porta é estreita. A porta é estreita para entrar no céu, e poucos são que entram por ela. Agora, quem conduz a perdição é largo o caminho, espaçoso é a porta, e muitos são que entram por ela. Agora compara: quantos estão na igreja ouvindo a mensagem de Deus? Quantos estão lá fora? Quantos escolheu o caminho estreito? Quantos escolheu o caminho largo? Essa igreja é liberal, quantos tem lá? Essa igreja é rígida, quantos tem aqui? Com toda a exigência que às vezes o pastor não pode ter na igreja, ele não está sendo ainda como deve ser. No livro de João, Jesus fechou os olhos, começou a pregar. E eu creio que era cada chicotada que arrancava lapa, que arrancava couro de medo. Porque a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, haveria uma multidão em volta dele quando ele começou a pregar. Mas quando ele abriu os olhos, só estavam os discípulos. Ele falou: cadê o povo? Aí o discípulo disse: mestre, com uma palavra dessa aí, um chicote dessa aí, uma exortação dessa aí, você está doido, todo mundo foi embora. Hein? Falou: não quer ir com esse também não? Nem o discípulo de Jesus falou: irmãos, como que a igreja hoje tem que acoitar o irmão que está no erro, a irmã que está no pecado, a irmã que está no mundanismo, o irmão que está no pecado, no mundanismo? Como que a igreja hoje, que está preparando para o céu, vai apoiar isso? Jesus falou: não quer, vai com esse também, não quer, não vai com esse também. Pedro vai ver: não, mestre, que isso? Como iremos nós se só tu tem a palavra de vida eterna? Pedro reconheceu que por mais duro que a mensagem fosse, mas é somente por ele que seriam salvos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Preocupa com isto. Preocupa em ser um dos poucos escolhidos. Porque o chamado está cheio. Todo mundo está chamado para a salvação. As bodas estão aí. Glória a Deus. As bodas do Filho estão aí. Todo mundo foi convidado. Cada um tem suas desculpas. Agora eu quero ver quem vai passar com a sua desculpa diante de Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito de Deus fale melhor no teu coração. Bate palmas e dá glória a Jesus aí. Bate palmas e dá glória a Jesus. Aleluia, vamos orar. Oh, glória a Deus, falamos com Deus aí. Aleluia, levanta a tua mão para cima. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora santa, maravilhosa e bendita de oração, ó Deus, estamos orando a Ti, Senhor. Meu Deus, aqui está esse povo diante da Tua presença. Meu Deus, aqui está esse povo, meu Pai, ó Deus, da Tua santíssima presença, orando a Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado pela mensagem. Ó Deus, obrigado pela palavra. Ó Deus, agora, Senhor, faz a Sua obra conforme a Tua vontade. Somos apenas servos, ó Pai. Somos apenas vasos, ó Deus, para ser usados pelo Senhor, conforme o Senhor quer, conforme a vontade do Senhor. Ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, toda honra e toda glória, Pai, pertence a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor, pertence ao Senhor. Todo o poder está em Tuas mãos, Senhor. Eu creio agora na manifestação do Teu poder. Eu creio agora, Senhor, na operação divina. Eu creio agora, meu Deus, que o Senhor está curando. Eu creio agora, meu Pai, que o Senhor está fazendo obra, meu Deus, maravilhosa acontecer, meu Deus, na vida dessa pessoa, arrancando a tristeza do coração, arrancando a angústia, meu Pai, arrancando a preocupação, desfazendo
desfazendo as obras do diabo, desfazendo, Senhor, a opressão do inimigo, em nome de Jesus. Ó Deus, confirma a sua graça, ó Deus, confirma a sua obra, nesta hora, nesse instante, Deus, eu te peço com fé, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha, meu Deus, agora, trabalha, meu Deus, da vida desta pessoa, desse homem, desta mulher, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, amém? Graças a Deus, bate palmas para Jesus, quem pode. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome de Jesus.